Hoje a gente está aqui direto da fábrica da WDB com o podcast com o Ralph e o Leandro. Ralph, você é engenheiro mecatrônico, se apresenta um pouquinho para a gente. Sim, eu sou engenheiro mecatrônico, formado há 14 anos. Também há 14 anos comecei a trabalhar aqui na WDB. Iniciei na parte automotiva. A WDB tem um segmento que é destinado a produtos da indústria automotiva. E passei por os setores de engenharia, produção, manutenção e comercial. Agora, há mais de 5 anos, estou focado nos produtos da construção civil e trabalho junto com o Leandro, no departamento de engenharia. Exatamente. Então, faço parte do time de engenharia, trabalho especificamente em desenvolvimento de produto. Estou na empresa há 17 anos, atuo como engenheiro há 8. Então, o nosso foco é realmente o desenho dos produtos, o desenvolvimento, a validação deles, para posterior venda e colocação em mercado. Super interessante. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante no dia a dia de todo mundo. Agora que está mais friozinho, a gente adora tomar aquele banho quentinho, mas não pensa muito na instalação a gás. E é um tema de segurança, né? Então, envolve segurança, envolve vidas. E hoje eu queria que vocês explicassem para a gente um pouco mais sobre esse aquecimento, instalações. A WDB tem produtos exclusivos para a parte de aquecedores a gás. Então, como você falou, são produtos de segurança. Então, a gente precisa ter produtos de confiança e esses produtos eles são produzidos com base em uma norma, a NBR 13103. Dentro da nossa marca, a gente tem o FlexStick, que são tubos flexíveis para a exaustão de gás dos aquecedores a gás, e os terminais, os chapéus, e também os acessórios. Além disso, na linha VentoKit, a gente tem as grades de ventilação, que é outro requisito de norma, que são produtos também necessários para a instalação de aparelhos a gás. Muito interessante, porque a hora a gente, para quem não é assim do meio, nós ficamos meio sem saber direito como que as coisas são feitas, né? Então, vamos mostrar os produtos para vocês explicarem para a gente. É tão importante quanto o nome, o chapéu, o tubo, é vocês saberem como a qualidade de cada produto é feita. Então, aqui eu tenho um exemplo do chapéu T. Então, ele é um chapéu destinado a fazer a exaustão dos gases da combustão. Então, aqui é conectado um tubo, e esse tubo é conectado ao aquecedor a gás. E para construir esse chapéu aqui, nós temos vários requisitos internos e também da norma 13103 que o Ralph comentou. Os requisitos internos são as validações de produção, então nós temos inspeções dos lotes, rastreabilidade do material, são feitas várias liberações de produção, as matérias-primas utilizadas têm certificado de qualidade e também tem os requisitos da norma 13103. Falando especificamente dos requisitos da norma, nós temos a questão de que para construir um chapéu desse, nós precisamos usar materiais incombustíveis. E o que é incombustível? Incombustível é um material que não pega fogo, então esse chapéu não poderia ser produzido, por exemplo, de plástico, que em contato com o gás aquecido poderia vir a pegar fogo. Então ele tem que ser feito de um material incombustível. Além disso, o material ele tem que resistir a intempéries. Então ele não pode ser suscetível à corrosão, não pode enferrujar. Então ele tem que ser à prova, né, de fogo e de oxidação. De oxidação, de corrosão. Então, para isso, a qualidade é muito importante. Exatamente. Além disso, a norma ainda traz outros requisitos. Por exemplo, a resistência mecânica apropriada à aplicação. Então, o que é isso? Ele tem que resistir à movimentação na instalação. E para isso nós temos testes que são feitos no tubo aqui. Então temos testes de tração, testes de compressão que garantem que esse tubo tenha resistência mecânica apropriada para a aplicação. Então, o produto flexível da WDB, da linha FlexStick, ele possui todos os requisitos que a norma exige. A gente possui um sistema de fechamento que foi uma tecnologia que trouxemos da Alemanha, que dentro da norma ela exige que que ela seja estanque por todo o trajeto, ou seja, não pode ter nenhum tipo de vazamento do monóxido de carbono que passa por aqui. Então esse sistema de fechamento, além de evitar o vazamento do monóxido de carbono, ele também, depois que você fizer a manipulação do produto, ou seja, para você fazer os trajetos, muitas vezes tem diversas curvas na instalação,
ele mesmo assim, após fazer os trajetos, ele permanece com a estanqueidade do produto, né? Enfim, e outra questão que a norma determina é que a gente sempre tem que ter o diâmetro constante da seção, a gente nunca pode reduzir ele. Caso tiver alguma necessidade, a gente consegue ampliar com alguma adaptação, mas nós nunca podemos reduzir a seção do duto até a saída. Para isso, a gente utiliza, quando tem um chaminé, um terminal, que ele possui um diâmetro maior, a gente utiliza essa ampliação para colocar aqui e assim fazer a ampliação da saída. Nunca a redução. Então, aqui é um diâmetro do aquecedor, esse diâmetro ele vem constante e, quando necessário, a gente faz a ampliação. E como que é feito esse tubo? Qual material? Esse material é feito em alumínio puro. A WDB compra direto da usina, então não passa por nenhum intermediário. Isso garante a qualidade do produto. Esse produto a gente recebe com os certificados de qualidade do fabricante. Então são diversos parâmetros que a WDB analisa. Após a gente receber esse material dentro da fábrica, o departamento de qualidade faz a inspeção do lote com mais algumas análises e, se tudo estiver ok, libera essa matéria-prima para a produção. Dentro da produção, a gente faz as primeiras amostras, é passado de volta para a qualidade fazer as verificações do produto, então como tração, flexão, resistência mecânica, flexibilidade, tudo isso é analisado. Após ter o ok da qualidade, a gente inicia todo o processo de produção. Dentro do sistema de qualidade, a gente consegue rastrear para qual cliente foi, quando que a gente produziu, quais parâmetros foram aprovados na produção e qual foi a matéria-prima do fornecedor. Então, a ISO 9000, que é uma das certificações que a gente tem de qualidade, possibilita que a gente tenha todo esse processo de rastreabilidade. Então, a qualidade é muito importante em todo o processo aqui na WDB, da escolha da matéria-prima a rastrear o lote para poder trazer essa segurança tão necessária. Sim. Quanto se fala em gás, né? O Leandro estava explicando antes da gente gravar sobre como que acontece com o gás, né? Que ele precisa de 2 combustíveis, inclusive o oxigênio do ambiente. Explica para a gente. Isso, exatamente. Então, nós trabalhamos aqui basicamente com três substâncias para combustão, né? O gás natural, o GLP, que é um outro tipo de combustível, e também o oxigênio. Então, o combustível juntamente com o oxigênio, eles fazem a combustão e proporcionam o aquecimento da água. Então, só traduzindo aqui, então, para aquecer a água, precisa do combustível, que no caso é o gás, e do componente. Ele também tem que pegar o oxigênio do ambiente. Exatamente. Aí ele faz a combustão e solta o monóxido de carbono, tão importante que o material seja de primeira linha, para que não haja nenhum escape, porque se houver escape pode trazer danos à saúde, inclusive riscos à vida. Então, um outro produto bem interessante que o Leandro vai contar para a gente é sobre as grades de ventilação VentoKit. Vou pegar um exemplo aqui. Então, esse é um exemplo de grade que nós temos na linha. Ela é uma grade produzida em material plástico e ela pode ser aplicada tanto em conjunto com os aquecedores, quanto também para conforto de ambientes. Então, quando ela é aplicada em conjunto com os aquecedores, existem umas orientações na norma com relação à área mínima de ventilação para cada tipo de aquecedor a gás e também para cada tipo de ambiente. Então, é possível consultar essa área, essa recomendação de área, de acordo com a potência do aparelho e o ambiente que está sendo instalado, e selecionar as grades do nosso catálogo para aplicação. E no caso da grade em conjunto com a instalação a gás, existe algum critério técnico de altura, de quantidade de grades? Existe sim. A norma também traz essa recomendação para que a primeira grade, ou o primeiro conjunto de grades, seja instalado no máximo a 80 centímetros do piso acabado, e o segundo conjunto de grades instalado acima de 1,5 metro, mais próximo ao forro. Isso é para criar um efeito de convecção do ar e facilitar essa troca. Então, o ar frio entra na parte inferior da edificação, vai se aquecendo e sai na parte superior. E é sempre importante, e vocês comentaram que a norma traz também essa questão de trazer a ventilação natural de fora para o ambiente que tem um aquecedor a gás. Explica para a gente como é que funciona certinho, Leandro? Exatamente. A grade é importante para suprir o consumo de ar do aparelho a gás no ambiente. Então,
para o aparelho a gás funcionar, ele precisa do gás e do oxigênio. A grade ela auxilia nessa manutenção da alimentação do ar para o aparelho e também cria um adicional de segurança, uma vez que está entrando o ar no ambiente para um possível vazamento de gás. Então, ela atua nesses dois quesitos. E como que ela deve ser instalada nesse ambiente que tenha o aquecedor a gás? A norma traz a orientação para que uma das grades, um dos conjuntos de grades seja instalado próximo ao piso, então ficaria na parte inferior do piso da edificação, no máximo a 80 centímetros, e o segundo conjunto de grades localizado próximo ao forro, acima de 1,5 m. Isso é para criar um efeito de convecção e também melhorar essa renovação do ar no ambiente. E como que é feito essa mensuração da quantidade, do tamanho da grade? Como que vocês colocam esse ponto? O tamanho da grade é definido pela área de ventilação permanente. Então nós temos essa grade aqui, ela tem essas aletas. Dentro dessas aletas seria a ventilação permanente. Então é calculado o tamanho, o espaço entre essas aletas e o vão livre delas, e isso é definido como área de ventilação. Dentro da norma, em determinado tipo de aparelho, é verificada a potência, e determinando a potência e a área que ele é instalado, é definido a área de ventilação permanente. Então, dentro do nosso catálogo, é possível verificar qual que é a área de ventilação, se ela se adequa ao projeto que foi especificado. Nós temos modelos de grades redondas, quadradas, retangulares, de superfície ou de embutir, e também de várias cores diferentes. Então, muitas vezes isso é utilizado na parte externa do edifício. Então, para combinar com as cores das fachadas, a gente tem diversos tipos de grades. Tem algumas aqui, essa aqui é a grafite, então é uma grade mais escura. Tem a grade marrom, tem grade preta. Então, isso aqui não destoa daí da parte arquitetônica do prédio. Muito interessante, porque aí você vai deixar o seu ambiente bonito e com uma saudabilidade que deve ter. Um outro ponto bem legal para a gente trazer é sobre o que vem mensurado na embalagem e o que cada grade entrega. Então, a gente sabe aqui no VentoKit a qualidade e as certificações, a excelência na entrega é prioritária. Então, como que funciona a mensuração do ambiente? O que está escrito aqui é realmente a vazão que vai ter? Como funciona, Ralf? Então, o cálculo, como eu disse, ele é feito pela abertura, o cálculo de ventilação permanente, ele é feito pelas aberturas que tem aqui entre as aletas. Então, a gente não pega a área total da grade, porque tem algumas outras grades que a gente verifica no mercado, eles pegam o tamanho da grade e definem como área de ventilação permanente. Então, isso não é verdade, porque ele não vai conseguir fazer aquela renovação que realmente está escrito. Então, todas as informações técnicas que estão no nosso produto, elas são verificadas pelo time da engenharia e depois aprovadas dentro do laboratório nosso interno. Então, todas as informações que tem lá, o projetista, o engenheiro que for utilizar e definir isso no seu projeto, pode confiar em todas as especificações que temos, tanto de tubos quanto de grades, enfim, toda a linha da WDB. E aí, dentro das opções, tem essa que tem a telinha para mosquito. Exatamente, é um diferencial que eu até iria comentar. Nós temos um diferencial que é uma tela anti-insetos, então essa tela ela é fixada na parte posterior da grade, então não aparece, porém ela impede a entrada de mosquitos, que é bastante recorrente agora com a questão da dengue, né? Então tem essa proteção adicional. Ainda mais porque é um produto que você coloca, tem um tratamento especial para sol, para não amarelar, e você vai deixar ali o ano inteiro, não só agora que está na época do frio. Exatamente, a grade possui aditivos, então dentro da composição do polímero que ela é injetada, que ela é feita, a gente tem aditivos, temos dois tipos de aditivo, um antiestático e um anti-UV. O anti-UV ela prolonga a vida útil da grade quando exposta ao sol, e o antiestático repele poeira, então ela vai sujar muito menos do que as do concorrente, por exemplo. Quando a gente fala de qualidade, a gente tem que ficar atento, porque podem ter outros parecidos, mas a marca da WDB é a Flexstick. Então, às vezes, Ralf, eu passo, fico olhando agora que conheço, sei como funciona, eu fico olhando, mas nem sempre eles estão iguais. Tem uns que estão tortos, outros que estão sem. Como
funciona isso em prédios, em construções de prédios? Nesses casos, possivelmente a construtora não entrega o terminal, o chapéu T, junto com a construção. Então, tem construtores que colocam como opcional, pois eles têm a opção tanto de usar o aquecedor a gás, quanto o chuveiro elétrico. Então, eles deixam só o buraco lá e a espera. O que acontece nesses casos, que daí a instalação do chapéu depende do instalador. E o instalador, ele não tem o mesmo padrão de qualidade, não tem os mesmos recursos que a construtora tem, por exemplo, de instalar todos esses chapéus na fachada. Então, a gente recomenda que a construtora, quando coloca como opcional um aquecedor a gás, já entregue também o terminal, o chapéu T, para justamente a questão da fachada ficar padronizada, ter a qualidade. Muitas vezes o pessoal não instala direito, isso aqui com o vento ele fica torto. A partir do momento que fica torto, o vento ele pode criar uma pressão contrária e prejudicar o próprio aquecedor a gás, o funcionamento. Ele pode não ligar a chama ou apagar a chama com o tempo. Pode também fazer a condensação do aparelho a gás, que daí perde a vida útil do aparelho. Então a gente recomenda sempre que a construtora já coloque o chapéu T, mesmo sendo um opcional, que depois o cliente ele compra apenas o duto flexível e faz a instalação do aquecedor e do duto flexível. Bem importante a gente falar das construtoras, para a gente também pensar em toda essa equipe técnica de projetistas, arquitetos, que arquivos vocês têm para disponibilizar para facilitar a vida deles? Nós possuímos toda uma base de arquivos CAD que podem ser baixados para o SketchUp e para o Revit, além de todas as áreas úteis de ventilação que nós havíamos comentado para as grades, estão disponíveis nas nossas fichas técnicas e podem ser acessadas no site da WDB. Então fica no wdbnet.com para quem precisar, ou chama no atendimento ao cliente de vocês, que é super bom, né? E chegamos ao final do nosso VentoCast, um assunto muito importante sobre segurança e instalação a gás. E hoje vocês conheceram um pouco do funcionamento, da qualidade, da escolha dos produtos aqui da WDB. Muito obrigada, Ralf, muito obrigada, Leandro, por nos receberem aqui na fábrica, disponibilizar o tempo de vocês e nos enriquecer com tanto conhecimento. Eu que agradeço a tua visita a nós aqui, seja sempre bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer participar. Sempre muito bom conversar com vocês.